Bom dia para você. Vamos mais a uma pausa para o café? E hoje eu quero fazer uma leitura bíblica com você e falar um pouco no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 17 e 18. Isaías está recebendo uma mensagem de Deus e então Deus, através do profeta, está dizendo: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. O que eu quero pensar com você? Primeiro, nós precisamos pensar como a Bíblia nos orienta. Deus está dizendo: aprendei e praticai fazer o bem. Então a primeira coisa que eu quero pensar com você é que, independente da situação qual nós passamos e que nós às vezes sofremos alguma injustiça, nós devemos ter o nosso coração liberado para perdoar. Jesus disse que assim como o Pai vos perdoa, vós deveis perdoar também, ou assim como vocês perdoam o pecado de alguém que se levanta contra você, o Pai o perdoará. Então a primeira questão é essa: independente da situação que você tenha enfrentado, você precisa liberar o perdão, perdoar, e você precisa praticar o bem, ainda que você, volto a dizer, tenha passado todas as dificuldades que você imagina ou que a gente possa imaginar. A Bíblia diz que você precisa fazer o bem. Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, ele comete pecado. Nós pecamos quando não ouvimos esta orientação de Deus. Então, eu preciso ter um coração bom, um coração justo, perdoador. Segundo que eu preciso observar às vezes, dependendo da nossa situação, nós achamos que Deus não nos perdoará. Talvez por aquilo que você tenha cometido, você ache que Deus não perdoará. Talvez o seu erro que você fez, talvez você pense que será impossível receber o perdão. Isso não é verdade. A Bíblia diz, o próprio Deus está dizendo, que ainda que os seus pecados eles sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, ainda que ele seja preto o seu pecado, ainda que seja escuro, ainda que seja feio, eles se tornam brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos, eles se tornam brancos como a lã. Isso é porque Deus, ele está disposto a nos perdoar os pecados. Deus está disposto a perdoar o seu pecado, a sua iniquidade. Sabe o que precisa? Versículo 19: se quiserdes e ouvirdes. Então nós precisamos querer, desejar Deus e depois ouvir o que Deus tem para nós. Deus manda perdoar, eu preciso perdoar. Deus manda praticar o bem, eu preciso praticar o bem. Deus manda amar o próximo, eu preciso amar o próximo. Deus manda eu perdoar o próximo, eu preciso perdoar. Eu preciso praticar. Quando nós entramos na prática da palavra, nós recebemos o bem de Deus e recebemos a promessa: comereis o bem desta terra. Quer dizer, comereis o melhor dessa terra. Quer viver bem? Pratique a palavra, pratique o que nós falamos e você vai experimentar o melhor de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Bom dia.